Boa noite e a paz do Senhor a todos os nossos internautas. Eu sou o pastor Gilson Souza e nós somos da Igreja Batista Memorial de Interlagos, em São Paulo, e já gostaríamos de enviar para você um abraço e agradecer muito pela sua participação, pela sua audiência. Gostaríamos de pedir que também você deixasse o seu like, pode mandar sua mensagem que a Cláudia vai estar respondendo. E se você tiver algum amigo, alguém que você conhece que gosta de ouvir a palavra de Deus, gostaríamos de pedir que você pudesse compartilhar com ele ou com ela também nessa noite. Nós vamos orar e em seguida vamos falar sobre a palavra de Deus. Senhor, nós oramos e bendizemos o Teu nome nesta noite. Te glorificamos por mais essa oportunidade que temos de, através das mídias sociais, proclamar a Tua palavra, Senhor. Queremos levar, Senhor, para o Teu povo uma mensagem de fé, de esperança, de coragem, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, e que para o Senhor todas as coisas são possíveis, tudo está sob Teu controle, Senhor, e por isso nós podemos crer e confiar e depender de Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca dorme, o Deus que está sempre ao nosso lado para nos ajudar, Senhor. Nesta noite nós também pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, Senhor, para que sejamos, Senhor, iluminados por ela e abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus e nesta noite nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2. Eu vou dar um tempinho até que você possa encontrar Hebreus capítulo 12, verso 2. Lá no capítulo 11 você deve lembrar daquela enorme lista de pessoas que viveram pela fé, né? E no capítulo 12 nós temos uma continuação do assunto. E no verso 2, o autor nos recomenda o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Vou ler mais uma vez. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e também aperfeiçoador de nossa fé. Amados, gostaria de começar afirmando o seguinte, que é comum, no momento das dificuldades, tirarmos os olhos de Jesus. A pressão do momento nos faz focar nas dificuldades. Também a fraqueza humana nos faz olhar para os problemas. E da mesma forma, a limitação dos recursos nos faz mirar no alvo errado. Isso é muito comum acontecer nos momentos de dificuldades, de que a gente tire os nossos olhos de Jesus, que a gente tire os nossos olhos daquele que realmente pode nos ajudar. Entretanto, o autor nos recomenda o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Todas as vezes que nós tiramos o olhar de Jesus, coisas ruins acontecem. A nossa força se esgota, a nossa esperança se esvai, a nossa fé também enfraquece. E por isso a recomendação do autor é: mantenhamos os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu creio que ao me ouvir você pode perceber que isso é uma grande verdade, talvez você já tenha experimentado, que ao tirar os olhos de Jesus, a sua fé, a sua força, a sua coragem, a sua esperança tenha se enfraquecido. Nós não temos dúvidas de que as dificuldades nos afetam, de que elas tiram a nossa paz, de que elas maltratam a nossa alma. Isso tudo é verdade. Mas ao olharmos para Jesus, a nossa fé é restaurada. Ao olharmos para Jesus, a nossa coragem é restituída. Ao olharmos para Jesus, a esperança volta também a nos alegrar. E esse então é um dos maiores segredos da vida cristã.
manter os olhos fixos ou firmes em Jesus. Há muitos segredos na vida cristã, mas esse é um dos mais importantes, de mantermos os nossos olhos firmes em Jesus. Logo mais adiante falaremos de um personagem, ou melhor, de uma personagem que ao tirar os olhos de Jesus teve sérios problemas. Então, gostaria de passar para a segunda parte perguntando o que acontece quando nós tiramos os olhos de Jesus. E você deve então agora lembrar daquela história incrível, a história de Pedro quando caminhava sobre as águas. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, seus passos eram firmes, suas pegadas eram seguras, sua caminhada prosseguia adiante. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, olhou para o vento, então ele começou a afundar. E esse é um dos mais sérios problemas que enfrentamos quando nós passamos por dificuldades. Nós deixamos de olhar para o alvo certo, nós deixamos de olhar para aquele para quem nós devemos olhar. Em vez de olhar para quem realmente importa, olhamos para as dificuldades, olhamos para as pessoas e seus defeitos, olhamos para a falta de recursos, olhamos para a força das ondas. E então comecemos a afundar como Pedro também estava afundando. Todavia, Jesus está sempre perto, sempre ao nosso redor para estender a mão e para nos ajudar. Mesmo quando a nossa fé falha, devemos lembrar que Jesus nunca falha. A nossa fé pode vacilar, mas Jesus não vacila. Nós podemos até mesmo tirar os olhos dele, mas ele vem para nos ajudar. E por isso nós podemos, então, depender e caminhar sempre seguros, porque ele está conosco. Todavia, o nosso objetivo, a recomendação que temos para essa noite é de não tirarmos os olhos de Jesus no meio das grandes lutas, no meio das grandes tempestades, inclusive a que estamos enfrentando nos momentos atuais. E eu gostaria de dar continuidade, passando para a terceira parte, com mais uma pergunta: por que devemos olhar para Jesus? Amados, há muitas razões pelas quais nós devemos olhar somente para Jesus. Viveu na Inglaterra no século XIX um homem chamado Charles Spurgeon. Quando ainda jovem, Spurgeon começou a sentir em sua alma o peso do seu pecado. Por 6 longos meses ele agonizou sem encontrar refrigério para sua alma. Assim, ele andava de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, procurando a solução para este problema. E aconteceu em um domingo de manhã que ele entrou em uma igreja metodista primitiva na Inglaterra. E naquele dia, devido a uma forte nevasca, o pastor não pôde chegar até a igreja para pregar. E na ausência do pastor, então chamaram um diácono que era sapateiro para pregar no lugar do pastor. Ele leu o texto de Isaías 45:22 que diz: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Este sapateiro, inexperiente na arte de pregar, podia apenas repetir algumas frases e também dizer: olhai, não vos é necessário levantar um pé nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar. Nem contribuir também com 1000 libras para poder olhar. Olhai para mim e não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim morto, sepultado. Olhai para mim ressurreto. Olhai para mim à direita de Deus. E em seguida, ele, fitando os olhos naquele jovem, no Charles Spurgeon, ele disse: moço,
tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres. E então ele gritou ainda mais alto: moço, olhe para Jesus, olha agora. E o rapaz olhou para Jesus. E mais tarde ele pôde confirmar que uma alegria invadiu a sua alma e ele veio a dizer: naquele local e naquela hora a nuvem se foi, as trevas desapareceram e naquele momento eu vi o sol e eu poderia ter me levantado e cantado com os mais animados dentre eles sobre o precioso sangue de Jesus, de Cristo. E essa experiência, queridos, foi tão profunda que aos 16 anos Spurgeon começou a pregar. Aos 18 anos, depois de ter olhado para Cristo, ele foi convidado para ser pastor da Igreja Batista em Waterbeach, na Inglaterra. Em 2 anos, aquela igreja de apenas 40 membros contava com 100 membros agora. E aos 19 anos ele foi então chamado para pregar na Park Street Chapel. Mas essa igreja de 1.200 assentos logo se tornou pequena. Por isso, mais tarde, eles construíram o Metropolitan Tabernacle, no qual Spurgeon pregou por mais de 30 anos a uma plateia média de 5.000 pessoas por culto. E queridos, tudo mudou naquele dia quando ele olhou para Jesus. Então você pode perceber a diferença que faz de olhar para Jesus, de manter os nossos olhos fixos nele, de manter nossos olhos olhando firmemente para ele, porque somente ele pode nos ajudar. Conforme diz o texto que o sapateiro leu naquela noite, Isaías 45:22, olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Por isso, a nossa pergunta de hoje é: para quem devemos olhar no momento das dificuldades? O autor aos Hebreus nos responde, ele diz: mantenhamos o olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Rumando para a conclusão, eu gostaria de fazer algumas observações que não são muito boas. Em primeiro lugar, no dia de hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido. E logo em seguida, então, nós podemos ver também que o dólar subiu. Ontem, por exemplo, quase 2.600 pessoas morreram do coronavírus ou de coronavírus lá nos Estados Unidos. E a média diária de morte nos Estados Unidos por esse vírus é de 2.000 pessoas. E o presidente Donald Trump disse que se não houver uma volta progressiva à normalidade, o país não terá condições de sustentar os programas que vem sustentando ao longo dessa crise. No Brasil, as coisas também não estão boas. O Brasil confirma hoje, ou melhor, confirma 188 mortes nas últimas 24 horas. E nós temos visto a agonia, o desespero, as pessoas preocupadas e as coisas já ficando bem mais difíceis do que já estavam para muitas pessoas que já perderam seus trabalhos, que já estão em casa sem saber como será o fim dessa semana ou a semana que vem. E queridos, a pergunta é: para quem devemos olhar neste momento? Devemos olhar para a política? Devemos olhar para o número de mortos? Para as dificuldades econômicas? Para a angústia de isolamento social no momento? Para o desequilíbrio da política, conforme nós temos visto? De forma nenhuma. O texto que nós lemos, tanto em Isaías 45:22, como em Hebreus capítulo 12, verso 2, nos recomenda olhar para Jesus. Em Isaías, o profeta diz: olhai para mim e sede salvos
todos os confins da terra. E o autor de Hebreus diz que devemos olhar para Jesus, aquele que é o líder, aquele que começou e também aquele que está aperfeiçoando a nossa fé. Por isso, sem desvanecer, sem esmorecer, sem voltar atrás, sem olhar para o lado, nós devemos prosseguir firme na nossa jornada, porque nós sabemos em quem temos crido. E a promessa de Deus é fiel, a palavra de Deus não torna atrás vazia. Por isso, nessa noite, olhe para Jesus conforme Carlos Spurgeon fez naquela ocasião, lá nos anos de 1850 aproximadamente. E eu posso te garantir que a alegria vai inundar cada dia mais a sua alma. A certeza, a esperança, a fé vão abundar em seu coração. E para isso tudo basta tão somente você olhar para Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te bendizer, te louvar. Queremos te enaltecer pela Tua palavra que sempre nos anima, que sempre nos encoraja, que sempre nos dá razão, Senhor, para levantarmos os olhos e caminharmos uma milha a mais, ó Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado, porque o Senhor deixou a Tua palavra, Senhor, para ser lida, para ser pregada, para ser refletida, Senhor, para encorajar-nos em momentos de dificuldades. Tu mesmo, Jesus, dissestes lá em Mateus capítulo 28, que estaria conosco sempre até o fim, Senhor. E por isso, Senhor, nós te bendizemos. Queremos dizer que não estamos abalados, que não estamos desanimados, que não estamos desencorajados, Senhor. Porque se nós tivermos os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, sabemos que nada de mal irá nos acontecer. Sabemos que o Senhor irá nos proteger, irá cuidar de nós, irá guiar nossos passos, Senhor, e nós sairemos lá na frente nessa crise, Senhor, sem nada ter nos acometido. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos mais uma vez mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo. Eu sei que tem pessoas lá nos Estados Unidos, tem pessoas em Minas Gerais, tem pessoas em Santa Catarina. A nossa maior audiência é aqui em São Paulo por causa da nossa igreja e nosso círculo de pessoas conhecidas, mas tem pessoas em outras partes também nos ouvindo e nós somos muito gratos. Mandamos a nossa saudação, o nosso abraço mesmo. Aqui online pode, né? Porque não tem toque físico, né? Então não tem perigo nenhum. E também queremos agradecer sempre as pessoas que têm nos ajudado com a questão técnica. O Kleber, que está aqui hoje à noite, a Cláudia também. E sempre aos domingos tem estado o Carlos, o Rodrigo, também esteve o Gabriel conosco. Quem mais sempre está conosco que eu tenho? A Camila também. E tem mais pessoas que estarão conosco participando e nos apoiando na questão técnica para que a gente possa sempre estar evoluindo na qualidade do trabalho que temos prestado ao povo de Deus ao longo dessa crise. Então, nosso forte abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira e domingo nós nos vemos de volta aqui no Facebook da Igreja Batista Memorial de Interlagos de São Paulo. Deus abençoe.